Sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Conforme havia visto ontem, houve queda de mísseis em Iêmen ao norte. E hoje nós teremos, segundo a visão, né, da hebraica, nós teremos no livro, tá bom, gente? Aqui, ó, visão. Então hoje eu pude ver que nós teremos navio, naufrágio, terremotos fortíssimos a leste, com navios e cortes de dentro de embarcação de navios que vão cortar alguma coisa a nível de fio, a nível de alguma coisa nesse sentido, que vai trazer perdas às pessoas muito grande. Naufrágios, terremotos com tsunamis a leste, conforme havia visto. Oriente Médio que eu sinto mais Estados Unidos, tá bom? E nós vimos que tivemos diversos acontecimentos, houve queda de aeronave, conforme havia visto, lembrando que eu dou 2-3 dias para as coisas se realizarem. E agora nós vamos falar sobre a cabala do dinheiro, Enashir Elaberat. Enash Elaberat. Então o dinheiro, a cabala do dinheiro simboliza dentro das escrituras, nós não podemos esquecer as iniciações primeiras, né? Primeiramente, Shalom Hashem, e temos que entender que foi encontrado no Mar Morto, dentro de uma caverna, perto do Mar Morto, uma civilização imensa, aonde eles tinham tanques na History, eles tinham tanque, né? A matéria da History, eles tinham tanques aonde diversas pessoas eram colocadas para tomar banho e vestiam uma roupa branca, um ritual branco de linho. São os nazireus. Os nazireus não podem ser confundidos com os essênios, que isso é uma controvérsia que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia, colocando os nazireus e os essênios no mesmo patamar. Essênios são cavaleiros templários e educados e reeducados pela Igreja Católica. Nazireus são como os xiitas. Então eles são povos judaicos, tá, gente? Hashem e Edoshim. Eles são povos judaicos e Edoshinu que não podem ser considerados, porque eles raspavam sua cabeça e tinham um ritual de raspagem na cabeça, não podiam tocar em coisas impuras, nem cachos de uva podiam beber uva, nem vinho, não podiam ter relações sexuais, eles eram praticamente um povo litúrgico profundo, e se mantiam dentro das florestas, e muitos deles se mantinham nos lugares abastados da sociedade. O que o Torá não preserva isso, e de modo algum nós devemos entender isso. Ao contrário, nós devemos experienciar. Por isso que a serpente é importante para a nossa vida, porque ela faz parte do todo, do infinito, que seja Deus, que é Deus. Então a serpente não torna-se uma coisa negativa, mas ela torna-se um meio para atingir a iluminação. Com isso, muitas pessoas tiveram diversos embates, né, a nível físico e a nível de observação, mesmo até observatórios, nesse sentido. Porque a serpente simboliza a transformação dentro desse patamar todo. E a Cabala veio para restabelecer isso, ou seja, veio para ensinar. Então nós temos dentro da Cabala, nós temos o valor de gematria, a gematria que obviamente, mas que a gente entende como Kushita, é o Kushita. Então dentro da gematria nós temos a simbologia dos números, ou seja, cada letra tem um número, tem uma dimensão, e essa letra vai vibrar a dimensão por exemplo, vitorioso. No livro, no Torá, página 422, você pode entender isso, que o virtuoso possui 720, se não me engano, 798 algarismos. E aí você vai buscar essa numerologia dentro da Cabala e ela vai te dizer o que é aquilo ali. Obviamente que nós devemos entender e ter sabedoria, porque a Cabala só pode ser manuseada por pessoas experientes, adultas e de formação a nível litúrgico, ou que tenham um entendimento profundo do Torá. Evitem, né, qualquer tipo de envolvimento. Hoje em dia pode ser dado para qualquer pessoa, mas foi prescrito isso através das leis, dos rabinos. Então, quando Shimon, entrando na caverna, descobriu aquilo tudo, ele passou a entender que nós precisamos de ler Eru,
fugir das nossas próprias diretrizes e encontrar outras coisas que nos façam felizes. Então, através da fuga, você precisa ter o quê? Você precisa ter o sustento, você precisa ter você precisa ter o dinheiro, tá? Então, para você ter o dinheiro, você tem que seguir as ordens, os preceitos e pagar, dar 20% daquilo que você tem, oferecer sempre alguma coisa a um pobre, estar sempre em movimento universal das liturgias para entender que o dinheiro tem que ser rotativo. Ele entra para favorecer e ajudar as pessoas mais humildes, não para barganhar ilimitadamente, porque isso vai trazer dentro do Torá, conforme o Torá fala sobre partidos sociais, que trariam a miséria e a inveja, né? O Torá explica isso. Então, essa situação deixa um núcleo de pessoas com muita riqueza e as outras pessoas sem riqueza. Isso vai trazer descontentamento e contendas entre as pessoas. Dai a César o que é de César, segundo o Novo Testamento. Então, não compete a nós metermos isso, mas entendemos que o Torá, ele nos indica que é preciso você ter prosperidade, é preciso você fazer as iniciações da Arca da Aliança, das moedas, do farinha de trigo, farinha de flor de trigo, para que você possa ter sucesso, para que você bote sua vela, bote suas iniciações dentro da cabala, com idade já madura, para você entender certos rituais que desde nascença é passado oralmente para as pessoas. Então não existe uma escrita, existe uma oratória de pai para filho. Então nós entendemos que essa oratória ela é significativa, porque ela traz a verdade sobre os acontecimentos. E os acontecimentos dizem que nós precisamos, no Rosh Hashanah, estudar o Rosh Hashanah para poder, como no dia do Senhor, nós precisamos fazer aquela oração antiga que fazemos e pedimos dinheiro, 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 dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro nos possibilita de Elehu, tá? O dinheiro nos possibilita seguir em frente, entendeu? E não nos abaixarmos numa situação de vulnerabilidade. Então, Elehu é você seguir o que você tem que seguir com a sua força, determinação, porque já houve indícios de problemas. Então, ter riqueza não simboliza o pecado de forma nenhuma. Ao contrário, simboliza que você quer compartilhar com as pessoas dentro do manuscrito, porque somos todos e todos somos um. Então não há acepção. Obrigada por sua atenção. Eu sou Márcia Vidente, médium profetisa.